Muito boa noite a todos, bem-vindos então a mais um Segundas Inquietas, aqui na Inquieta, o teu projeto digital de Cidade Berço. Como habitualmente o fazemos, todas as segundas-feiras vamos olhar para aquilo que foram os jogos do fim de semana envolvendo as equipas da nossa região. Vamos olhar atentamente para aquilo que foram os dois encontros da Primeira Liga, nomeadamente do Vitória e também do Moreirense, mas com um olhar atento para aquilo que foram também os encontros do Campeonato de Portugal e ainda da divisão, de todas as divisões no que ao futebol distrital diz respeito. Deixem-me também enviar um forte abraço aos nossos parceiros de hoje, parceiros esses que têm estado connosco em todas as segundas inquietas. Falo, obviamente, da equipa Emanuel Varela Remax Go e também a Funerária São Sebastião, que ao longo de todas as semanas aqui estão presentes connosco neste Segundas Inquietas. Vamos começar, obviamente, Adriano, pelo futebol distrital, mas antes disso, muito boa noite, bem-vindo, uma vez mais, às Segundas Inquietas. Vamos começar pelo futebol distrital e vamos começar, obviamente, por esse pró-nacional, com muitos encontros deste fim de semana e com resultados também eles distintos no que às equipas concelhias diz respeito. Assim sendo, os encontros desta divisão ditaram os seguintes resultados: Amares 0, Ninense 1, Ponte 1, Celeiros 0, Celho 2, Bairro 1, Oliveirense 0, Sampaio de Arcos 0, Maria da Fonte 0, Joane 1. Este é um jogo que vamos ter que forçosamente falar. Cabreiros 0, 1, ou melhor, Cabreiros 1, Prado 0, assim é que está correto. Forjães 3, Vieira 1 e a Merlinense 1, Desportivo de Ronfe 0 e ainda o Santa Maria 4, Berço 0. Dizer também, e todos aqueles que nos vão acompanhando poderão ver também em rodapé os resultados e também as classificações. Desta feita, o Joane sobe ao primeiro lugar, tem 38 pontos. O Maria da Fonte é segundo com 37. O Oliveirense segue no terceiro posto com 33. Os mesmos que o Ponte, agora também com 33 pontos. Prado, 32. Sexto lugar, Sampaio de Arcos, 30. Sétimo, Santa Maria com 29. Oitavo, Cabreiros com 28. Os mesmos que Forjães, também com 28 pontos. O Celho sobe ao décimo lugar, tem 27. Celeiros no 11º com 26. Vieira no 12º com 25. 13º para Ninense com 25 também. 14º para Desportivo de Ronfe com 20. O 15º é o Merlinense com 20 pontos. 16º Berço com 18 e 17º Bairro com 17 e no último lugar o Amares com apenas um ponto somado. Uma vez mais, Adriano, muito boa noite. Vamos olhar para estes encontros no que ao Pró-Nacional diz respeito. Obviamente que há aqui 2-3 jogos que temos que forçosamente que falar. Muito ou pouco vamos falar sobre esses. Começamos pelo duelo de líderes do campeonato. Obviamente que esse jogo entre Joane e também o Maria da Fonte, houve uma troca de posição no primeiro lugar, mas eu diria que se o Maria da Fonte estava a fazer um belíssimo campeonato, o que dizer deste Joane, que mesmo no início da época, com todas as dificuldades, e foi-nos aqui transmitido também por parte do seu treinador Duarte Nuno, que tinha acabado de subir da primeira divisão à divisão de honra, o Santo Estevão de Briteiros, está a fazer uma campanha verdadeiramente extraordinária. Boa noite, Filipe Feles. Boa noite, ouvintes da Inquieta. Um campeonato interessante, um campeonato com oscilações sobre aquilo que é a equipa que vai mais à frente. Concretamente, este fim de semana, esperar-se-ia que o Maria da Fonte, jogando em casa, é verdade, contra um adversário difícil, consolidasse a sua posição de líder, porque equipas com valia semelhante, jogando em casa, há sempre aquela possibilidade de terem mais possibilidades de vencerem o jogo, mas o Joana, surpreendentemente, e Duarte Nuno está a fazer um excelente trabalho à frente da equipa do Joana, assim como o Diogo Leite à frente do Maria da Fonte, não é por perder um jogo
que possamos ter uma avaliação diferente sobre a avalia dos técnicos, mas é surpreendente aquilo que o Joane conseguiu num campo sempre difícil, numa equipa que ia em primeiro lugar e queria consolidar essa mesma posição. Exatamente. Este Joane está neste campeonato para dar luta, e está muito difícil, nesta fase ainda muito prematura do campeonato, decidirmos ou termos uma opinião mais aproximada daquilo que poderá ser o seu vencedor. Temos algumas equipas que poderão definitivamente aproximar-se um pouco do cimo da tabela. Temos um Oliveirense que oscila entre resultados, eu diria que medianos, empates e vitórias, e empate sabendo que penaliza claramente a pontuação, mas tem vindo a fazer um campeonato muito bom com uma boa equipa. O Ponte, devagarinho, lá se vai aproximando dos lugares cimeiros, e apetece-me dizer que neste campeonato a grande surpresa é mesmo o Vieira do Minho, que todos esperaria que nesta altura estivesse numa posição mais confortável e está lá no fundo da tabela. Se quiseres que fale também daquilo que tem sido surpreendente em proporções diferentes, tenho que abrir aqui um parênteses para o Selho, que sem dúvida, indiscutivelmente a fazer um campeonato excepcional. Uma equipa que ano passado estava em divisões inferiores e que, subindo já com alguma surpresa ao Pro Nacional, está a fazer um campeonato excepcional. O Berço, por seu turno, começa a acumular resultados menos positivos e está numa posição mais intranquila. Um Ronf que esperar-se-ia que neste fim de semana conseguisse um resultado de algum modo positivo para fugir um pouco dos lugares incómodos, vai perder a Merlim, uma equipa que está no fundo da tabela classificativa e está naquela zona em que não se pode distrair muito para não cair naquela zona complicada depois para sair de lá. Principalmente esse jogo que eu queria pegar também, Adriano, esse Merlinense Desportivo de Ronfe, era um jogo onde a equipa vimaranense, obviamente que todos querem ganhar, como é óbvio, mas principalmente não perder, até porque a diferença pontual era significativa. A partir do momento em que acaba por perder também pelo frente ao Merlinense, acaba por essa diferença ser diminuída em apenas 3 pontos para a primeira equipa que desce de divisão. Principalmente neste tipo de contexto, mais do que perder ou ganhar, é importante não perder contra estas equipas, para que não permitam que estas equipas tenham uma aproximação muito forte. Fundamentalmente costumamos dizer que os campeonatos, as contas fazem-se no fim, e já me ouviste dizer isto muitas das vezes, mas é importante que vás somando pontos para que depois no final as contas sejam positivas. E estes resultados entre equipas que lutam pelos mesmos lugares, a importância que tem é que tu, ao pontuares, deixas que a outra equipa não pontue. E um Merlinense que estava nos lugares muito aflitivos consegue 3 pontos, que lhe dá um pouco mais de coragem para a abordagem dos jogos seguintes, e um Ronf que, ao não conseguir sequer nenhum ponto, deixou que o adversário somasse os 3 e se aproximasse. Mas é um campeonato muito complicado, quer a nível dos lugares cimeiros, quer a nível dos lugares do fundo da tabela. Já vimos claramente que o Amares não vai fazer parte deste campeonato na próxima edição. O Bairro está com algumas dificuldades também em se afirmar nesta competição, depois de ter subido da divisão a época passada, mas depois já há ali um fosso entre as equipas que lutam para não descer e as equipas que lutam para subir de divisão. Descaradamente um Joane, e essa confusão entre o Ronf, porque geograficamente fazem fronteira, são perto. Mas o Joane e o Maria da Fonte estão a caminhar para essa posição, mas não deixa de ser um campeonato em que qualquer jogo fora de casa ou dentro de casa são sempre muito complicados. Sem sombra de dúvida. Falaste também no Selho, surpreendente, venceu o Bairro por 2-1. O Ponte, lá está, na semana passada estava no 5º lugar, e nós falamos aqui precisamente desse 5º lugar, que não era a mesma coisa o 5º lugar este ano do 5º lugar o ano passado. Mas a verdade é que agora iguala o 3º lugar, portanto está em 4º, mas com os mesmos pontos do 3º, e portanto muito próximo
dos lugares cimeiros. Se olharmos para um clube que na última temporada, por exemplo, nem quis participar no campeonato de Portugal, eu diria que está a fazer mais um campeonato extraordinário, porque intromete-se naquilo que são os primeiros lugares da tabela classificativa, vem num contexto de vitória, e isto para o clube, para a massa associativa, para os seus diretores, para os próprios jogadores, é sempre muito mais importante estar num contexto de vitória neste patamar, ao mais alto nível daquilo que é o futebol distrital da nossa região, do que noutro patamar, em contexto de derrota, por exemplo. Primeiro tens que olhar para um ponto que não é subidamente candidato a subir divisão. E se o fosse, teria aproveitado a época passada é isso, para subir divisão. Tenta fazer o melhor campeonato possível e isso dá logo alguma tranquilidade na abordagem dos jogos. A par disso, tens uma equipa de qualidade, com um técnico novo no clube, mas também com enorme potencialidade, e uma massa associativa que ajuda e de que maneira que este clube consiga resultados positivos. E quando as coisas estão bem, o apoio é muito mais fervoroso. E esta equipa do Ponte me parece que poderá não chegar ao primeiro lugar, mas claramente que vai andar ali nos calcanhares da gente que sobe, a ganhar muito mais vezes que as que perde. Sem sombra de dúvida. Vamos olhar também para aquilo que é a divisão de honra da Associação de Futebol de Braga, com vários resultados, também eles distintos neste campeonato, e alguns também eles surpreendentes. Santo Adrião 0, Arões também 0, Celuricense 1, Guilho Frei 1, lá está o empate também aqui do líder, Porto Dave 4, Santo Adrião 1, aqui surpreendente, Santo Estevão, desculpem, Turcatense 0, Taipas 1, Sampaio 5, Amigos de Orgeses 0, Santa Eulália 2, Mosteiro 0, Cerzedelo 2, São Cosme 0, importantíssimo o triunfo da formação vimaranense, Pica 2, Santiago de Mascotelos 1. Na classificação geral, o Celuricense continua líder da tabela, tem 40 pontos, aqui ganhou mais um ponto ao seu perseguidor mais direto, no caso o Turcatense, que soma 32, 30 pontos tem o Santo Estevão no terceiro lugar, 28 no quarto o Taipas, quinto para Sampaio com 27, sexto para Santiago de Mascotelos com 26, sétimo para Arões também com 26, oitavo lugar para a Pica com 24 pontos, Santa Eulália também com uns 24 pontos está no nono lugar, décimo para Guilho Frei, décimo primeiro para Santo Adrião com 17, décimo segundo para São Cosme também com 17 pontos, 13º o Cerzedelo tem 15, 14º Porto Dave também com 15 pontos, 15º Amigos de Orgeses tem 14, 16º lugar para Mosteiro, que tem apenas um ponto somado. Olhando para esta divisão, Adriano, resultados de todo, alguns inesperados, até pelo volumar de golos conseguidos nessas mesmas partidas. Eu diria que muitas surpresas. Vamos começar pelo primeiro, um Solurico que tinha sido até aqui uma equipa com... dominadora. Eu diria com um ciclo de resultados positivos. Não se esperaria que jogando em sua casa contra o Guilho Frei. A verdade é que é uma equipa que está no meio da tabela classificativa e à medida que o campeonato vai decorrendo, as dificuldades para o líder vão ser maiores porque a motivação das equipas adversárias são imensas. Começando por ele, logo desde a partida que esperar-se uma vitória do Solurico a jogar em casa. Vamos passar para o segundo, o Turcatense, que perde em casa com o Clube Caçadores das Taipas, um histórico, uma equipa com qualidade. Uma equipa com muita história. Claramente. Um treinador do Taipas que já tinha passado pelo Turcatense. Exatamente. Há 2 épocas atrás, mas isso, por conhecer a equipa, não lhe dá maior vantagem ou menor vantagem. Poderá ter, se calhar, uma percentagem pequenina do conhecimento de alguns jogadores, mas é uma vitória importante num terreno difícil, numa equipa que quer subir de divisão também. E depois passarmos para o terceiro, o Santo Estevão, que vai perder a Porto Dave, que está a fazer um campeonato muito irregular, está no fundo da tabela classificativa, de tudo que não se esperaria, uma derrota, não só pelos números, já a derrota em si, em Porto Dave, que também, eu diria que 2 clubes vizinhos, de Santo Estevão a Porto Dave, não é assim tanta distância. Eu não assisti ao jogo, nem tenho relatos do que se tem lá passado, mas provavelmente teríamos muita gente, porque em Porto Dave está sempre muita gente da casa a ver jogos, e de Santo Estevão também
provavelmente se deslocou muita gente para ver o jogo, olhando a carreira que a equipa tem vindo a fazer, mas é de todo uma derrota surpreendente. Um Cerzedelo que devagarinho vai tentando sair dos lugares incómodos da tabela classificativa. É verdade que jogando em casa com o São Cosme, mas não deixa de ser uma vitória, já que teve muitos jogos em casa em que era favorito e não conseguiu fazê-lo. Por isso, temos aquilo que eu dizia a semana passada, e continuo a afirmá-lo, temos um campeonato dividido em dois. O Solurico, e o outro, vamos ver quem é que lá vai ficar em segundo lugar. São tantos os pretendentes, com uma vitória do Turcatense perante o Taipas, se calhar afastaria o Taipas desta possibilidade de um segundo lugar. Com a vitória do Taipas, entrou tudo na corrida. Ainda faltam muitos jogos e depois vamos ver mais lá para a frente como é que se comportam estas equipas do segundo lugar, aí até ao quarto, quinto, onde podemos meter também o Santa Eulália, o próprio Arões, que segundo informações, e não sei se credíveis ou não, corre o risco de alguma mudança técnica, provavelmente porque as ambições do clube não são acompanhadas por resultados, mas isto no futebol estamos nós habituados a estas situações, a ser verdade ou não, qualquer situação que tenha acontecido não nos surpreende. Adriano, até porque vimos também aqui mais um resultado, eu diria que não é inesperado e ao mesmo tempo esta série é extremamente competitiva. Todas as equipas podem vencer a todas as equipas, mas pela posição que ocupava na tabela classificativa, por aquilo que investiu nesta temporada e o propósito de voltar ao Pro Nacional, por exemplo, o Santiago Mascotelos acaba por ir perder a pica e perder a possibilidade de se encostar muito próximo do Turcatense. Portanto, esta inconstância de resultados acaba também por, muitas vezes, atirar estas equipas para longe daquilo que são a luta pela subida de divisão. Depois da escutada psicológica, e não pondo em questão o trabalho de quem estava à frente dos destinos, com a entrada do Faria na equipa do Mascotelos. Um belíssimo treinador, José Faria. Uma fada de ar fresco e com resultados positivos, com a ambição de chegar o mais rápido possível, ou se aproximar o mais rápido possível dos lugares cimeiros. Esta derrota em pica, se olharmos para a tabela classificativa, se olharmos para aquilo que é o valor da equipa do Santiago de Mascotelos, poderá surpreender. Quem conhece o futebol regional, quem conhece o ambiente da pica, conhece o fervor dos adeptos a pressionarem muito a equipa adversária, a motivação cada um aos seus jogadores, são resultados que não surpreendem. Importante é que isto seja um oásis no deserto e que não aconteça mais vezes, porque depois podes não ter tempo de o recuperar. Agora, precalços que acontecem neste campeonato acontecem aqui e ali e vão acontecer a todos. Sem sombra de dúvida. Vamos olhar também para aquilo que são os jogos da primeira divisão distrital, onde estão também várias equipas de nosso concelho e também da nossa região. Vamos, obviamente, começar pela Série C, com os seguintes resultados: Longos 1, Cerzedelo de São Pedro também 1. Volto a repetir, porque não conseguir ouvir à primeira aquilo que eu vou aqui referindo, está a passar em rodapé também todos os resultados e todas as classificações de todas as equipas. Campelos 1, São Mamede d'Este 2, Souto e Gondomar 1, Prazins e Corvite também 1, Atlético Clube de Gonça 0, Ases de Santa Eufémia 1, uma belíssima recuperação do Ases desde alguns jogos a esta parte. Maria da Fonte B 3, Pedralva 2, Castelões 0, São Cristóvão 2, Sobreposta 0, Emilianos 2. Quanto à classificação geral, em primeiro lugar está o São Mamede d'Este com 31 pontos, São Cristóvão em segundo com 29, e no terceiro lugar o Ases Santa Eufémia com 27, lá está, e víamos aqui há poucas jornadas atrás o Ases Santa Eufémia meio de tabela, está em terceiro lugar, muito próximo dos primeiros. No quarto, Emilianos com 25,
quinto lugar para Prazins e Corvite com 22, sexto lugar para Cerzedelo de São Pedro com 21, sétimo para Campelos também com 21, oitavo para Souto e Gondomar com 14, nono lugar para Maria da Fonte B também com 14 pontos, no décimo lugar o Gonça com 13, décimo primeiro para Sobreposta com 10, décimo segundo Longos com 9 pontos, décimo terceiro para Pedralva com 6 e décimo quarto lugar para Castelões com apenas 2 pontos somados. Adriano, obviamente temos que destacar aqui primeiro o Derby Concelhio e depois o triunfo por parte da equipa do Ases Santa Eufémia, que volta a vencer e volta agora definitivamente a colar-se aos primeiros lugares da tabela classificativa. Fundamentalmente, Filipe, dizer-te que este campeonato tem uma equipa que é o São Mamede deste, que tem mantido uma regularidade impressionante. O São Cristóvão, já o fomos dizendo, pela qualidade da equipa técnica, por aquilo que é a qualidade do seu plantel, será sempre uma ameaça aos primeiros lugares. E já esteve próximo a época transata. Já esteve em primeiro também e já desceu agora para a segunda posição. Na última jornada. Uma jornada após a outra pode perfeitamente transformar-se. Vimos um Campelos, numa altura, eu diria que há 6, 7 jornadas atrás, que estava em primeiro lugar e agora com resultados menos positivos já está a meio da tabela, mas fundamentalmente vai-se resumir, eu diria que entre o São Cristóvão e o São Mamede deste, aquilo que poderá ser disputa pelo primeiro lugar. O Ases, com uma recuperação muito interessante, está apenas a 2 pontos. Começa a aproximar-se desses lugares e por isso, nesta altura, com ainda muitos jogos para jogar, diria que o maior favoritismo por aquilo que é a qualidade do seu técnico, pela qualidade do seu plantel, o São Cristóvão poderá trair uma vantagem, mas que não se descuide porque o adversário está aí mesmo a pé, à espera de qualquer precalço para tomar conta do seu lugar. Adriano, tantas vezes falamos nesta primeira divisão distrital, é verdade que é a última divisão, ninguém desce nesta divisão, mas a partir desta altura da época, mais ou menos a meio da temporada, como é que se motiva os jogadores, semana após semana, com frio, com chuva, com neve às vezes, a irem treinar, sabendo que não estão a lutar estão a lutar para pouco e apenas para dignificar as cores que vestem, porque ou estão nos últimos lugares, ou estão a meio de tabela, mas muito longe daquilo que são os primeiros lugares. Os jogadores gostam de jogar. Os jogadores que estão nestas divisões é porque gostam do futebol. A paixão pelo jogo, não é? Essencialmente. O meu grande receio é que nestas equipas os resultados começam a ser negativos jornada após jornada, que a estrutura do clube abandona um pouco os jogadores. Dê-lhes poucas condições, afinal não ganhamos a ninguém, uma expressão que foi usada, e comecem a faltar com algumas condições esses próprios jogadores. Se continuarem a manter, e não é fácil manter isto, porque há despesas no fim do mês, claro. A cotização deixa de aparecer porque o sócio não vai ao jogo, porque a equipa da casa não ganha e já não tem muita vontade em aparecer. Se as coisas se mantiverem, as equipas mantêm-se motivadas, porque fundamentalmente o espírito destas equipas, todos querem ganhar, todos querem ser primeiros, mas depois de lá estarem, eles veem que há outras com outras condições e que vão ser essas que vão subir a divisão e não deitam a toalha ao chão, continuam. O que eles querem é que venha o domingo para competir. Para voltarem a competir, isso é que é importantíssimo. Vamos olhar também para aquilo que é a Série E, onde estão também envolvidas as restantes equipas concelhias e também mais próximas à nossa região, com os seguintes resultados: Infias 1, Desportivo do Ronfe B 3, vamos falar obviamente deste resultado, Taboadelo 3, Nespereira 0, Montezinhos 1, Abação também 1, Tagilde 3, Polvoreira 2, Gêmeos 2, Airão 3, Santa Eulália de Sub-23, ou Santa Eulália B 2, Aldão 1, e na classificação geral mantemos no primeiro lugar a formação do Abação com 34 pontos, agora mais próximo o Ronfe B tem 28, ainda assim a 6 pontos do primeiro, a Taboadelo
tem 23 no terceiro, Infias sobe ao quarto lugar, tem 22, o Polvoreira também com 22 no quinto lugar, os mesmos que Tagilde no sexto posto. No sétimo, o Aldão com 19, oitavo lugar para Montezinhos com 16 pontos, Santa Eulália B também com 16 no nono, décimo para Airão com 14 pontos, 11º Gêmeos com 3 e 12º para o Nespreira com 2 pontos somados. Adriano, há aqui 2 jogos, obviamente, que vamos pegar. Esse Infias Ronf B, um Ronf B que volta a ganhar, joga bem, uma equipa muito jovem, muito bem orientada. Esteve, inclusive, durante várias jornadas muito próxima àquilo que eram a classificação do próprio Abação, no primeiro e no segundo lugar, e agora volta a trilhar os trilhos dos triunfos e coloca-se lá em cima, cada vez mais perto da formação do Abação. É verdade, está a 6 pontos, são muitos pontos, mas para uma equipa uma equipa B, ou uma equipa que lhes é pedido muito mais do que apenas a competição, porque há os jogadores lesionados, há os jogadores castigados, que voltam, que vêm da equipa principal para a equipa B, há os jogadores que vão treinar com a equipa principal. Portanto, este carrossel, este elevador, este sobe e desce dos jogadores torna tudo muito mais difícil e mais complicado para o próprio treinador. Ainda assim, uma equipa que está a fazer um belíssimo campeonato. Em relação ao Ronf-B, indiscutivelmente aquilo que disseste tem todo o fundamento. Com um contexto completamente diferente de todas as outras equipas. Exatamente. Por um lado traz vantagens, por outro traz alguns inconvenientes. Eu não sei se é assim que se passa, mas provavelmente será. Um treinador que se calhar no último treino da semana não sabe quais são os jogadores que tem disponíveis para o jogo seguinte. Preparar uma equipa com os jogadores que podem descer da equipa A ou não, preparar uma equipa de jogadores que lhe podem ser retirados para a equipa A no fim de semana. Por isso são tudo algumas dificuldades que se apresentam ao treinador, e está a fazer um campeonato excepcional, consegue mais uma vitória fora de portas, numa segunda posição de todo invejável para qualquer dos outros competidores desta divisão, numa semana em que o primeiro, estranhamente em relação àquilo que tem sido habitual, não ganhou, mas não deixa de ser mais um ponto a somar na sua caminhada, aquilo que são os seus objetivos, mas destaque claramente por aquilo que fez a equipa do Ronf-B. Sem sombra de dúvida. Tagilde, Polvoreira, 5 golos, 3-2 para a formação do Tagilde. É verdade que a dimensão do campo do Tagilde não são as mais propícias, é um campo ligeiramente mais pequeno. Ainda assim, não deixa de ter existido 5 golos. Deixa-me brincar, o campo é mais pequeno, quer dizer que as balizas estão mais próximas, por isso é mais fácil. Também é verdade. Mais rapidamente chegas à baliza do adversário. São sempre resultados que vêm provar que nesta competição, não estando a lutar pelos primeiros lugares, jogas despreocupado e jogas o futebol pelo futebol. Muitas das vezes não te agarras àquilo que são sistemas táticos para não perder por pouquinhos, não. Jogas o jogo pelo jogo e acontecem destes resultados. Sem sombra de dúvida. Quanto ao Abação, Adriano, é verdade que ninguém ganha sempre, ninguém perde sempre, e um empate também entre Montezinhos e também o Abação, duas equipas que disputaram muitos encontros e a lutar também pela mesma classificação no que ao futebol popular diz respeito. Agora militam as duas noutros palcos, no futebol distrital, e aqui uma divisão de pontos. Claramente que o Abação vai sentir jornada após jornada maior motivação da equipa adversária. O que acontece com o Abação acontece em todas as outras divisões, acontece se calhar em todas as competições e em todas as modalidades. Derrotar o líder. Quem é que vai à frente da Lumia 2 vezes, por isso vê-se melhor, é mais propícia ao objetivo das outras equipas chegarem rapidamente onde está a dar mais luz para tentar derrubá-los. Vão ser dificuldades acrescidas, vão ter que provar pela sua competência e pela sua entrega ao jogo, que são realmente os melhores, porque as dificuldades, ninguém lhes vai dar nada de mão beijada. Este jogo, bem provar isso, no próximo fim de semana volta a história a repetir-se, e eles é que têm que, pela sua competência e pela sua capacidade, darem a volta a estas situações que já sabem que acontece, quer lá, quer em qualquer equipa que esteja nesta posição. Exatamente. Vamos olhar então também para o Campeonato de Portugal, de forma breve. Vamos olhar para a Série A, onde estão a maioria das equipas vimaranense e da nossa região, à exceção do Vitória B, que está inserida então na Série B deste mesmo Campeonato de Portugal. Mas na Série A, Pevidém 0, Vila Real 0,
um Pavidem que com muita dificuldade nesta altura do campeonato. Camacha 3, Brito 2, Limianos 1, Domiense 1, Tirsense 3, Mirandela 0, Porto Santense 2, Marítimo B 1, Montalegre 1, Vilar Perdizes também 1 e ainda Ribeirão 0, os sandinenses também 0. Quanto à classificação geral no que é o Campeonato de Portugal Série A diz respeito, em primeiro lugar mantém-se o Camacha com 32, o segundo lugar agora pertence ao Tirsense com 26, os mesmos pontos que o Pavidem, é verdade, os mesmos com 26 pontos, mas cavam um fosso para aquilo que é o primeiro lugar, o Camacha de 6 pontos. Quarto lugar, Montalegre com 24, quinto, Limianos com 22, sexto, Marítimo B com 21, sétimo, Vilar Perdizes com 21 pontos também, oitavo lugar, os Sandinenses com 20, nono lugar para Mirandela com 18, décimo lugar para Brito também com 18 pontos, décimo primeiro para Porto Santense, os mesmos 18 pontos, décimo segundo para Ribeirão com 17, décimo terceiro Vila Real com 16 e décimo quarto para Domiense com 15 pontos somados. Adriano, se no topo da classificação este triunfo e o empate do Pavidem permitiu ao Camacha ganhar 6 pontos de vantagem, a verdade é que a luta pela manutenção está verdadeiramente extraordinária, porque são muitas as equipas separadas por apenas 3 pontos. O último lugar tem 15, as duas equipas acima da linha d'água têm 18. E, portanto, há aqui muita história para ser contada e vamos começar, obviamente, por essa história entre Camacha e também o Brito. Um jogo que acabou por sorrir à equipa que lidera o campeonato. Ainda assim, é um Brito que, apesar de estar a perder por 2-0 logo aos 8 minutos de encontro, mais coisa, menos coisa, acaba por empatar. Depois joga toda a segunda parte com mais uma unidade e vê o Camacha ser mais feliz na partida e garantir os 3 pontos. É um Brito, essencialmente, vai ter algumas dificuldades porque vai jogar uma série de jogos fora de portas. Se isso pode condicionar aquilo que são o objetivo de conquistar resultados positivos, poderá haver algumas surpresas pelo meio e uma equipa que consiga 2 vitórias consecutivas neste campeonato posiciona-se logo num lugar mais de acordo com as suas pretensões. Já o disseste, claro. A diferença pontual entre as equipas é muito curta. Se olharmos aquilo que é a pontuação do último, vem reforçar aquilo que eu disse. Vamos supor que o último consegue 3 resultados, ganha em casa, vai ganhar fora e volta a ganhar em casa, rapidamente sai da zona de despromoção. Todas as equipas com condições, o Domiense está lá metido e sabemos o valor que a equipa tem, o próprio Ribeirão com todos os problemas que é de conhecimento a nível de trocas de treinadores, o Vila Real, mas é uma equipa que tem sempre e o próprio Vila Real, o mais surpreendente desta jornada é o empate do Pavidem num ciclo não tão positivo contra os últimos da tabela classificativa, mas é um Pavidem que não vai perder sempre, a partir de agora não vamos. O Pavidem que rapidamente pode voltar ao lugar que tinha estado até esta altura desta fase menos positiva, e um Tirsense também não vai ganhar sempre. O objetivo será um dos 2 primeiros lugares, já o disseste. O primeiro já está com uma margem com algum conforto, mas claramente que o segundo lugar poderá ser alcançado por este Pavidem, que ainda falta muito campeonato para jogar. Em relação às outras 2 equipas de Guimarães, quer Sandinenses, quer Brito, do Brito já dissecamos, e um Sandinense que está numa posição, não diria confortável, mas mais tranquila. Mais tranquila, Adriano. E um ponto conquistado fora é sempre um ponto ganho. Neste campeonato, no contexto não deixa que o adversário só, principalmente adversários mais diretos. Exatamente, e no próprio contexto onde o Sandinenses está inserido, Adriano, é um Sandinenses que sobe. É verdade, já tivemos um Sandinenses na segunda divisão, é verdade isso tudo. Mas não é agora. Mas não é mesmo. Este campeonato é outra história. Mas não deixa de ser verdade que é um Sandinenses que vem da primeira divisão distrital, de pé, aparece ao Campeonato de Portugal
E um ponto fora é sempre um ponto conquistado, independentemente do adversário, esteja o adversário no último lugar, esteja no primeiro. A verdade é que vão fazendo um campeonato muito tranquilo, sem sobressaltos até ao momento, sem passarem muito tempo pelaquela que é a zona mais aflita da tabela classificativa, pelos últimos lugares, e portanto vão conquistando o seu espaço. Mas é importante continuar a manter esta regularidade, porque já fomos dizendo que a diferença pontual entre o Sandinense e aqueles que descem a divisão é muito curta. 2 resultados negativos a juntar a 2 resultados positivos de 2 equipas lá do fundo da tabela classificativa colocam a equipa na zona do perigo, e depois de lá cair sabemos que a abordagem aos jogos não é a mesma, e sabendo que daqui mais de 3 ou 4 jornadas estaremos quase a 3 ou 4 do final do campeonato, e depois não há tempo para recuperar. Pois é, isso mesmo. Vamos olhar também para aquilo que são, ou melhor, que foi o jogo também do Vitória B. Adriano, um jogo verdadeiramente atípico. Primeiro, não pela vitória do Vitória, mas pela forma com que é conquistada esse triunfo. Registava-se 90 minutos e um empate a 0. De repente, há um golo do adversário, aos 91. O Vitória empata aos 93 e dá a volta aos 99, ou 90 mais 11, foi algo do género. Eu diria que uma ponta final, se os adeptos que pagaram bilhete saíram mais cedo do estádio para não apanharem fila, eu diria que perderam o melhor da festa, não é? Filipe, deixa-me brincar um bocado com o futebol, e o futebol tem que ser diversão. Eu parece-me que entre as direções do Vila Miá e do Vitória houve um acordo para empatar. O Vila Miá furou o acordo, marcou um golo, e o Vitória ficou chateado e diz: ai sim, então para aí que vamos marcar 2. São realmente resultados. E o futebol tem destas coisas, claro. Não é surpresa para ninguém. É surpreendente, mas não é surpresa, porque aquilo que aconteceu lá acontece várias vezes nos jogos de futebol. Num campeonato em que o Vitória me parece, com alguma tristeza minha, que já não vai jogar para nada. Porque a diferença entre aquelas equipas que dão acesso à fase seguinte... assim, esta Vitória ganhou aqui uma... Mas continua já com uma diferença. É importante vencer, até para que estes miúdos, porque não deixam de ser miúdos, com grandes ambições, consigam crescer com vitórias. A qualidade do seu crescimento fica mais refinada. É importante que o Vitória, pela dimensão do emblema que entra dentro destes estádios, consiga resultados positivos, que a responsabilidade de quem enverga esta camisola é enorme, mas olhando aquilo que tem sido o campeonato, mesmo um Vitória, ou só um Vitória, fazendo um campeonato surpreendente até ao final do campeonato, poderá recuperar as diferenças que tem sobre as 2 equipas que vão à fase seguinte. Em relação àquilo que poderia ser a preocupação de lugares incómodos, já estará de algum modo afastada, também olhando aquilo que é a qualidade deste plantel. Sim, com estes 2 triunfos, diria que está afastada esse cenário, que seria demasiado mau para a equipa vitoriana. Vamos olhar para a Primeira Liga, Adriano. Futebol Clube do Porto 5, Moreirense 0. Não belisco o belíssimo campeonato que está a fazer o Moreirense. Este tipo de resultados acabam por acontecer a equipas que até estão muito bem na tabela classificativa, mas que depois têm um dia mau e frente a estes adversários acaba por ser um dia ainda pior, mas não belisca em nada aquilo que está a ser a prestação do Moreirense nesta temporada 23-24. De todo. Um jogo é um jogo, e olhando da maneira positiva como o Moreirense encara os jogos em que entra em competição, parece-me que este Moreirense, se quisesse perder só por 2-0 no Porto, provavelmente conseguiria fazê-lo. Não, é um Moreirense que encontra um Porto forte, um Porto diferente daquilo que tinha sido até há 3 ou 4 jornadas atrás, com uma dinâmica diferente, consegue um golo muito cedo que dá aquela confiança que as equipas com outros objetivos procuram, e o Moreirense que respondeu muito bem, até que o Porto faz o segundo, e o Moreirense que, em lugar de procurar não sofrer mais golos, quis jogar o jogo pelo jogo. Exatamente. E as coisas, a velha máxima de perder por 1 ou perder por 5 vale 3 pontos na mesma. A imagem poderá ser uma imagem diferente se perderes por 5 ou se perderes por 1, mas a imagem que o Moreirense traz atrás não vai ser beliscada por um resultado de 5 ou de 1. A história é a mesma, continua a ter a mesma
a mesma avaliação que tinhas até aqui, por isso se não deixam de ser só 3 pontos que este Moreirense perdeu, estranho, porque aquilo que o Porto tinha vindo a fazer até aqui, a não golear ninguém, a ganhar sempre pelo magro 1-0, Foi estranho para os dois lados. Provavelmente, e o Moreirense que tinha vindo a fazer resultados de todo interessantes, quer fora de casa, quer dentro de portas, preocupante, de algum modo, embora não seja vincadamente preocupante, é ter há 3 jornadas atrás ou 2, perdido por 4 com o Casa Pia, esse sim, preocupante, e agora mais 5 e 4, 9, poderá haver ali alguma falta de estabilidade no sistema defensivo, mas nada que não possa ser explicado por aquilo que é a abordagem positiva do jogo do Moreirense. O Moreirense que procura a baliza adversária com afinco, e isso traz os seus riscos, claramente, e do outro lado, quando encontras uma equipa num dia positivo, as coisas podem ser como saíram no sábado passado. O que é que se pode retirar de positivo num jogo deste, para dentro do balneário, para dentro do plantel? Colocar os jogadores com os pés bem assentes na terra, será essa uma das mensagens? Essencialmente, parece-me que o plantel do Moreirense nunca teve em bicos de pés. Foi sempre um plantel consciente, de jogadores humildes que chegaram a um patamar de excelência para as suas carreiras, e que tem tido, ao longo deste campeonato, aquilo que nós costumamos dizer, o conforto de conseguir resultados, mas sentir que esses resultados são merecidos. O Moreirense tem feito aquilo que no futebol se costuma dizer, juntar o útil ao agradável. É uma equipa que joga bem e que consegue resultados positivos. Nunca visto o Moreirense a vencer e dizer que venceu por sorte. Não, tu olhas para aquilo e vês, esta equipa venceu, mas eles jogam bem, eles jogam futebol positivo, eles jogam futebol bonito. Por isso é um trajeto que tem que ser feito daqui e ali com alguns percalços, porque ninguém pensaria que o Moreirense iria ganhar sempre. Exatamente. Algum. Estranho mesmo, é o número dos 5 dos golos, não é? De um Porto que tem vindo a ganhar, como eu disse, quase sempre pela margem tangencial. É isso mesmo. Vamos olhar também para o Vitória, Adriano, mais um triunfo, e mais uma vez a aparecer Nuno Santos, que está num momento de forma verdadeiramente extraordinário. Quem diria? Todos nós, Nuno Santos que está a jogar na posição onde antes jogava aquele que todos nós diríamos que era o jogador de melhor forma do Vitória, João Mendes. Uma realiadora lesão tirou-o do jogo do Boa Vista. E vai ser difícil entrar agora. Claramente, enquanto que só se arranjar uma posição para outro lugar. Não estou a ver com capacidade para jogar a central. Guarda-redes provavelmente também não terá capacidades, até porque o Varela tem estado bem, os centrais também têm estado bem, tirando as brincadeiras. mas isso são boas dores de cabeça para Álvaro Pacheco. E Nuno Santos nota-se claramente que é um jogador de qualidade, não só com visão de jogo, técnica muito apurada, com muita capacidade de trabalho. E eu continuo a dizer que é dos lugares, olhando o sistema tático que o Vitória apresenta, é dos lugares mais importantes da equipa. É o homem que faz de terceiro avançado e é o homem que faz a ligação entre aqueles dois que têm sido mais usados, Tiago Silva e Tomás Endel, porque quer Bruno Gaspar, quer Ricardo Mangas, estão muito afastados dessas posições. Sim. Jogas com 2 homens ali no eixo central e tem que haver ali alguém com capacidade e inteligência, e Nuno Santos tem o feito. A par disso, com golos, que é mais importante. Isso mesmo. Mas golos já tinha João Mendes também, feliz para o Vitória, que se aproxima agora com um ciclo de jogos teoricamente, eu diria que acessíveis, porque quer queiramos, quer não, e vamos com a velha máxima, todos os jogos são difíceis, tens que olhar para os jogos todos da mesma maneira, mas jogares contra o Porto, Benfica, Sporting não é a mesma coisa que jogares contra o Aroca ou Portimonense Farense. Isso, certo. Claramente. Vai a um Gil no próximo domingo, eu diria que é um Gil moralizado, um Gil com capacidade individual de criar problemas a esta Vitória, mas vai ser um jogo de todo muito interessante de assistir, um domingo às 3h30 da tarde. Esperemos que esteja sol para que os vitorianos e vamarenenses se possam fazer a autoestrada. E eu diria que será o take 1, não é? Porque logo depois, pouquíssimo tempo depois, temos também esse jogo nos quartos de final da Taça de Portugal. Bem mais importante que o primeiro. Precisamente contra o mesmo adversário. Bem mais importante que o primeiro.
porque depois tu no segundo não tens hipótese de recuperação. recuperar. E o jogo em Barcelos, para o campeonato, poderás eventualmente ter algum deslize e depois os adversários também o terem, por exemplo. Tens que olhar para os dois jogos com o intuito de os vencer. Não vai haver, creio eu, grandes poupanças, até porque o Vitória não tem muitas poupanças no banco para poder utilizar, porque ainda vimos no jogo de ontem, olhando para o banco de suplentes, só tinhas defesas e médios no banco. Tinhas a Adriano Butz, que acabou por entrar pois, também. É isso que eu só tinha defesas e médios, tinha só um ponto de lança, o que é muito curto para aquilo que pode ser. Não, acredito, não vamos aqui esmiuçar aquilo que é o mercado de inverno, porque nunca foi nosso apanágio e não será agora, mas a verdade é que é um Vitória que forçosamente tem que ir ao mercado, tem que se reforçar com 2, 3 jogadores. Primeiro face às saídas e depois face às lacunas que tem no próprio plantel. Não, essencialmente o Vitória tem sido feliz a nível de lesões, não tem tido, tirando o Villanueva, que tem sido um jogador com um período de afastamento muito largo, e André aqui ali com uma semana, mas na outra já regressa, teve no banco, sendo algo intermitente, no jogo de ontem, por exemplo, já está disponível, não tem tido muito tipo de lesões. Vê lá se, e o diabo seja surdo e mudo, imagina que durante a semana o André Silva e o Jota, por alguma razão, um tem uma entorse e o outro constipa. Pois é isso. E vais meter lá na frente quem? Não é? E a verdade é que isso já aconteceu. Sim, já tiveram. O Jota não há nada que lhe pegue. Sim, mas o André Silva já teve problemas. Já por 2 vezes, e portanto é preciso acautelar. O mais recente no Bessa não esteve. Exatamente, é preciso acautelar também essas situações. Obrigado, Adriano. Regressamos já na próxima segunda-feira para mais um rescaldo, aí diferente também, até porque os jogos do fim de semana, no que ao futebol distrital diz respeito, tem a ver com a taça, a Associação Futebol de Braga, e há um duelo interessantíssimo que vamos obviamente nessa segunda-feira falar também, nesse Ava-São Celho, a contar para a taça Associação Futebol de Braga, mas isso fica então para a próxima segunda-feira. Deixe-me enviar também mais um forte abraço aos nossos parceiros de hoje, Funerária São Sebastião e também Equipa Emanuel Varela Remax Go. Um forte abraço aos dois. Quanto a nós, despedimos-nos com um forte abraço e marcamos encontro então aqui no mesmo sítio na próxima segunda-feira para mais um Segundas Inquietas. Até lá.